Você sabia que não existe princípio de pneumonia? Eu sou Caterine Pires Eu sou Carolina Baroni, nós somos intensivistas pediátricas. e vamos falar sobre esse tema. Talvez você fique em choque com a resposta. Afinal, quem nunca foi num consultório ou numa emergência e saiu com esse diagnóstico? Então, galera, o princípio de pneumonia não existe. Ou você tem pneumonia ou você não tem pneumonia. Fica com a gente aqui até o final que vamos te explicar o porquê. Quando a gente usa essa expressão princípio de pneumonia, subentende-se que é uma coisa que pode virar pneumonia. Mas a gente não tem como prever isso. A gente não tem uma bola de cristal e vai achar que pode virar pneumonia. Tem gente que pode se referir a princípio de pneumonia como uma pneumonia em fase inicial. Tá errado de qualquer forma. Mas então, o que é pneumonia? Então, a pneumonia é uma infecção do parênquima pulmonar. Ou seja, quando a gente tem um agente infeccioso, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, que chega lá nos alvéolos, que são as partes mais distais da via aérea, que é onde acontecem as trocas gasosas. E aí prejudica essas trocas gasosas. Então, se esses agentes infecciosos chegam em outras partes da via aérea, né, na laringe, na traqueia, nos brônquios, a gente não vai ter exatamente uma pneumonia, né? A gente vai ter uma inflamação dessas vias aéreas. Então, aí tem os diagnósticos que a gente tem que pensar quando está com aqueles sintomas de resfriado. A gente pode ter laringite, traqueite, várias ites que não são pneumonia. É importante lembrar que, normalmente, em pediatria, essas doenças são doenças virais, ou seja, não precisam de antibiótico. A gente está falando aqui, priorizando falar da pneumonia bacteriana, porque a gente está querendo focar no uso indiscriminado de antibióticos. Mas a pneumonia pode ser causada por vírus também. Mas vai ficar para outra aula. E a principal forma de diagnóstico é Clínico. A gente precisa saber e examinar o paciente e quais são os sintomas mais comuns da pneumonia. Tosse, febre, taquipneia, sendo a taquipneia o sintoma mais importante, prostração, perda de apetite e os sintomas das vias aéreas superiores, como os resfriados. a taquipneia é tão importante que se ela não estiver presente, a gente pode praticamente excluir o diagnóstico de pneumonia. Exatamente. Lembrando que em crianças pequenas, os sintomas podem ser um pouco mais inespecíficos, né? Irritabilidade, perda de apetite, prostração, dificuldade para mamar, tudo isso são sinais de que a criança não está bem. E o que vai determinar se é uma pneumonia grave ou não é principalmente a clínica. Não podemos esquecer, a clínica é soberana. Pneumonia, o diagnóstico é clínico. E aí, Carol, como a gente está falando que o diagnóstico é clínico, tem gente que deve estar agora se perguntando, mas e o raio-x? Doutor, eu quero que faça um raio-x do meu filho. E se ele estiver com pneumonia? O raio-x não é obrigatório. Polêmica essa. Essa é bem polêmica. É um exame complementar, ou seja, ele é para complementar o seu diagnóstico. Mas quem é que vai levar o filho na emergência, vai receber um diagnóstico de pneumonia e vai sair satisfeito sem o raio-x? Isso é complexo, porque quem que nunca atendeu, pelo menos quando eu trabalhava dentro da emergência, o que mais as pessoas falavam, Mas, doutora, você não vai pedir um raio-x? Então, a gente entende a pressão que alguns médicos vão sentir em pedir um raio-x, mesmo já sabendo que o diagnóstico é ou não é de pneumonia, né? E é aí que a gente entra na pegadinha do princípio de pneumonia, né? Porque se tiver alguma alteração na imagem, ou se não tiver, o médico pode ser induzido a falar que é um princípio de pneumonia para tratar aquela doença. Que não existe. na verdade, eu acho que o princípio de pneumonia é uma forma que as pessoas têm de, tipo, não sei o que vou tratar, deixa eu tratar o princípio de pneumonia, que eu vou dar o antibiótico, a mãe vai feliz para casa. Todo mundo fica feliz com o antibiótico, né? Um raio-x e um antibiótico. Mas é aquilo, a gente prescrever antibiótico demais tem muitos malefícios, né? Desde resistência bacteriana até os efeitos colaterais do próprio antibiótico. Quem nunca tomou um Clavulin e ficou com diarreia? Tá, então vamos lá. O raio-x não é essencial para fazer o diagnóstico.
E ele pode ter algumas alterações que vão nos induzir ao erro, né? Tipo um infiltrado, que pode ser viral, ou faixas de atelectasia, que na hora o médico sabia que não era pneumonia. E aí o raio-x apareceu com essas alterações. O que a gente faz? Trata. Princípio de pneumonia, né? Só pode. E nessa, a gente começa a fazer, mais uma vez, antibiótico indiscriminado. Então, olha só, a gente precisa entender que na nossa prática clínica, na pediatria, na medicina de uma forma geral, não existe espaço para meias palavras, para diagnósticos inventados. Diagnóstico errado leva a condutas erradas, tanto para mais quanto para menos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem sofre é a família, é o paciente. E para nós médicos, o mais importante é que nós tenhamos condutas baseadas em evidências compatíveis com a clínica do paciente. Para os médicos é importante falar as coisas com confiança e para os familiares é importante confiar no que o médico está dizendo. Claro que isso vai depender do médico que está dizendo, né? Mas é importante que se o seu médico disse é um resfriado, é uma virose, não precisa de antibiótico, confia, tá? O que a gente quer que vocês entendam? Que ou tem pneumonia ou não tem pneumonia. E médicos, não caiam na pressão e na pilha das famílias. Se você acha que não precisa prescrever antibiótico, não prescreva antibiótico. O paciente precisa confiar em você. Então você precisa confiar no que você está falando. Mais uma vez, não existe princípio de pneumonia, existe má comunicação. Se você gostou desse vídeo, se você sabe alguém que fala sobre o princípio de pneumonia, se você já saiu com esse diagnóstico do consultório, segue a gente, comenta, compartilha e se tiver alguma outra dúvida, Manda pra gente que a gente responde.